separado aqui, uma questão que eu achei muito interessante. Padre Fábio, pessoa que não quer se identificar, eu gostaria que o senhor me explicasse uma questão que me incomoda muito, que é a maldição hereditária. Como é que a palavra de algum antepassado, de alguém, né, que já viveu antes de mim, possa ter um poder de me amaldiçoar? Me explique, por favor. Um familiar, como a palavra de uma pessoa pode refletir na minha vida pessoal e como isso pode passar de geração em geração. Sei que a Igreja Católica tem orações específicas para isso, então chega à conclusão de que isso é real. Deus dá poder para alguém agir assim? Eu, infelizmente, tenho uma irmã que me amaldiçoou muitas vezes na frente de suas filhas e tenho uma grande aversão por ela hoje, padre. Meu amor de irmã se perdeu e eu descobri que um outro parente meu também tinha um grande desamor por seu irmão, que também o amaldiçoava, e todos eles já são falecidos. Enfim, gostaria que o senhor refletisse essa questão da maldição. Essa oração de cura dos antepassados, né, o primeiro contato que eu tive com essa oração foi dentro da renovação carismática. E é uma oração que a gente acredita ter o poder de curar aquilo que foi depositado em nós por pessoas que até já nem participam mais da nossa vida. É interessante você identificar, primeiro, nós não somos por acaso, né? O que me faz ser como eu sou? É a construção que me foi feita através de pessoas que tiveram influência sobre mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus vizinhos, enfim. De todas as pessoas que de alguma maneira tiveram uma ascendência sobre mim. Pessoas que exerceram uma autoridade sobre mim. Muitos do meu jeito de ser está intimamente associado a posturas de pessoas que tiveram uma autoridade sobre mim. É claro que quando nós escutamos uma coisa ruim, quando nós escutamos uma palavra que nos amaldiçoa, né? O que é amaldiçoar? É uma palavra que deseja o mal. É uma palavra que é como se colocasse uma semente de coisa ruim dentro de nós. Eu sempre digo que a palavra é uma semente. Ela pode produzir coisas boas, pode produzir coisas ruins. Às vezes eu digo algumas coisas sem perceber que estou fazendo mal ao outro. Mas às vezes eu digo com a intenção de fazer o mal. E realmente a palavra tem um poder muito grande sobre nós. Uma palavra tem o poder de nos adoecer, uma palavra tem o poder de nos retirar o equilíbrio, né? Tem gente que sabe, né? Que sabe provocar aquilo que a gente tem de pior. Eu sempre digo isso. A gente precisa conviver de um jeito que a gente tenha a atenção de neutralizar aquilo que a gente sabe que vai tirar o pior do outro. Tem gente que faz questão de retirar o nosso pior, sabe direitinho o que dizer, como dizer, aquela ironia, né? Aquele jeito irônico de falar. Tem gente que tem a habilidade de ironizar tudo que vê, e aí vai provocando aquele mal-estar e vai retirando o que a gente tem de pior. Não tem nada mais desagradável do que você estar querendo fazer alguma coisa e ter alguém puxando para trás, não é? Desmotivando, dizendo que não vai dar certo, desacreditando de nós. É muito ruim. Então a palavra, ela sempre vai ter um poder sobre nós. Quando nós temos intenção, ou até a palavra que a gente diz, sempre vai ter um poder sobre o outro. Quando temos intenção ou quando não temos intenção. O fato é que de repente a gente se percebe tendo comportamentos que estão diretamente ligados com palavras que foram doídas na nossa vida. A psicologia nos ensina que o trauma é justamente uma realidade que pertence ao passado e que eu não soube administrar naquela hora. Então depois um adulto identifica traumas que teve na infância. Tinha medo de escuro. Por que tinha medo no escuro? Porque alguém me colocava num quarto escuro, fechava a porta e gritava para mim que lá dentro tinha um monstro, que aquele monstro ia me pegar. Às vezes tem pais que na tentativa de educar uma criança, provoca muitos traumas. É a educação pelo medo, né? Quando você coloca medo na criança para que ela te obedeça. Será sempre mais difícil educar para a liberdade. Por isso que às vezes a gente comete essa crueldade.
Você põe medo na criança para que ela te obedeça. Você não pode fazer isso porque senão Deus está vendo e Ele vai te castigar. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar depois em Deus. Por quê? Porque foi passado para elas a imagem de um Deus carrasco, cruel, que castiga as pessoas. Então não é por acaso que nós pensamos como pensamos, que sentimos como sentimos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes estão sempre amarradas com informações que nós recebemos dos outros. Então, às vezes, o trauma é aquela realidade que você, por ser criança, não soube administrar. Depois, a psicologia, a terapia, ajuda a gente a trazer para fora, para a gente identificar por que a gente tem medo. Eu sei por que eu tinha medo, graças a Deus não tenho mais. Eu tinha um e a irmã de mim. Eu não tenho como arrancar os meus antepassados de mim. Eu participo de uma comunhão com eles, é a comunhão humana. Mas eu não tenho como falar com ela. A minha fé não me permite crer nisso. Respeito os que creem, diferente. Mas quando eu tinha esse medo, eu comecei a racionalizar. Mas eu comecei a identificar que o meu medo estava a um jeito de ser da minha mãe, que contava muitas histórias dentro de casa, do menino que não obedecia, e que o avô dele, que já tinha morrido, aparecia para dar uma sova nele. A minha mãe, na tentativa de me educar para eu ser um bom menino, ela me contava essas histórias que me causavam medo. Não é que a minha mãe fez por mal, né? A minha mãe fez por uma simplicidade dela, por lhe faltar pedagogia naquela hora, por não identificar que aquele medo poderia me fazer mal no futuro. O fato é que nós sempre estamos amarrados a comportamentos de pais, de mães, de irmãos, de tios, de vizinhos, de amigos. E às vezes nós escutamos palavras que amaldiçoaram aquele momento nosso. E depois nós vamos tendo dificuldade de lidar com aquela palavra que nos foi dita. Aí, minha filha, eu acredito que quando é que a gente quebra a maldição de uma palavra sobre nós? Quando nós desfazemos o poder dela. Quando nós não autorizamos mais que aquela palavra... A cura dos antepassados, né, dessas maldições, é o momento em que nós desautorizamos o passado de agir sobre nós. Isso é consciente. Então você toma posse da ressurreição de Jesus, que renova todas as coisas, que nos livra do mal, que nos livra dos nossos inimigos, que nos livra do demônio, e você, com as suas atitudes coerentes com este cuidado, você começa a não permitir mais que aquela palavra que um dia te amaldiçoou, continue amaldiçoando nos dias de hoje. Minha gente, se você for pensar, a atitude cristã de superação dessa maldição é só uma questão de inteligência. A palavra me fez mal. Para que eu vou arrastar isso ao longo da minha vida? A minha irmã me desejou mal. Eu vou acreditar que o fato dela me desejar mal vai fazer com que a minha vida ande para trás? Não. Porque senão eu estou negando a ressurreição de Jesus. Eu estou negando a salvação que Ele me realiza. Às vezes falta muita consciência teológica em nós para a gente quebrar o poder dessas bobagens. Nenhuma palavra pode me amaldiçoar se eu acredito na força da salvação que Jesus realiza quando morre por mim, quando morre por você. Nós estamos debaixo da luz, minha gente. Eu não posso permitir que as trevas continuem dominando a minha mente. Eu acredito na salvação que Jesus realiza na história. Ela é total, ela é plena. Agora, eu posso muito bem procurar um terapeuta que será a mão de Deus na minha vida para me ajudar a superar os meus traumas.
Olha como é interessante isso. Um amigo que vai me ajudar a refletir os meus medos e identificar que eles não têm sentido. Não tem sentido ter medo de quem já morreu. Tem sentido ter medo, às vezes, de quem é vivo, não é? De uma pessoa que pode fazer o mal para a gente. Então você vai criar uma imunidade para aquela pessoa não ter poder sobre você. É quebrar a autoridade dela sobre nós. Então, digamos que eu tive um avô que foi um carrasco, não é meu caso, porque eu não cheguei nem a conhecer meus avós, e pelo que sei deles, eram pessoas maravilhosas que só fizeram bem. Mas de repente eu tive um pai, um carrasco na minha vida, eu tive um avô que foi um carrasco na minha vida, e eu trago as consequências daquele jeito ruim dele ser. Quem disse que você tem que ficar determinado por isso? Você tem até os registros históricos, porque você foi criado por ele, você recebeu as influências dele, mas você não tem que levar isso adiante. A gente acredita mesmo no poder de escolher. E quando eu escolho, Deus me abençoa nessa escolha. Eu quebro o poder dessas maldições quando digo: aqui no meu coração o mal não impera. Aqui no meu coração não haverá espaço para a maldição. Sabe por quê? Porque eu só tenho tempo para a bênção. Aí eu vou ficar prestando atenção no que me abençoa e no que quer ameaçar a bênção que eu recebo diariamente. Aí eu sou livre para escolher. Eu sou livre para desligar a televisão, porque há situações que estão sendo expressas na televisão que nos amaldiçoam. Eu fico assustado, por exemplo, com os noticiários que às vezes, são produzidos intencionalmente para provocar em nós pânico, pavor da vida. Morta, o assassino. Isso, se você não cuida, isso vai entrando no seu sistema, na sua maneira de ser, e você começa a ter medo de tudo, de todos. Substitui para você ver. Ao invés de ficar vendo essas cenas de crime, esses programas violentos, começa a ver coisas boas. Começa a ver um programa que vai lhe motivar a pensar mais alto. Modifica a música que você escuta para você ver. Eu vou começar a incluir na minha vida uma música que me faça bem. Olha o solo sagrado aí, sendo lançado. Olha, todos os CDs que existem aqui na Canção Nova. Eu estou lançando o meu agora. O solo sagrado foi pensado para quê? As pessoas que escutem esse disco só se sintam bem quando escutam. Graças a Deus. Eu não fiz um CD para lhe fazer mal. Quando eu escrevo um livro, está ali o Discípulo da Madrugada. Eu não quero que esse livro lhe faça mal. Eu quero que esse livro só lhe faça bem. A literatura cristã, a música cristã, não quer outra coisa. Por isso que você tem que prestigiar sim os autores cristãos. Por isso que você tem que prestigiar sim esse filme que vai ser lançado. Irmã Dulce. Sabe por quê? É uma maneira que você tem de unir as suas mãos com aqueles que estão fazendo bem através da música, através da literatura, através da arte, do cinema. Por isso que você tem que estar unido a todas as forças que fazem bem. Então, se eu tenho a oportunidade de ouvir uma música que vai fazer bem aos meus ouvidos, meu amigo, eu não vou pensar duas vezes de fazer com que essa música tome conta do meu dia. Se eu vou ler um livro ou uma revista de fofoca, que não vai me alterar em nada, ou se eu vou passar horas e horas na internet, vendo briga, vendo as discussões, e você está vendo isso o tempo todo, no Twitter, no Facebook. Se você entra nesse movimento de coisas ruins, você está trazendo maldição para a sua vida. Eu não, eu sou um território sagrado, eu não quero que essa podridão do mundo venha morar dentro de mim. Você está atraindo a bênção sobre você. Bênção e maldição é uma questão de escolha. Porque Deus não muda de ideia não, minha gente. Deus não acorda mal-humorado e fala, hoje eu quero meter o pé nesse povo. Não, isso não acontece. Deus vai acordar sempre e acorda sempre com o desejo de que o bem seja derramado sobre mim e sobre você. Agora,
o que nós escolhemos fazer do nosso dia, o que vamos ler, o que vamos ver na internet, o que vamos assistir quando chegar em casa, o livro que vamos abrir para ler, a música que vamos colocar para ouvir, aí sim, você está escolhendo aquilo que lhe faz bem ou aquilo que lhe faz mal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Toda vez que eu vou preparar um trabalho novo, toda vez que eu vou gravar um disco, toda vez que eu vou escrever um livro, o meu principal compromisso com aquele que vai me ler, com aquele que vai me escutar, eu quero que a música faça bem a você. Sabe por quê? Você me deu autoridade para isso. Quando você vai e compra um CD, você está dando autoridade àquela pessoa. Quando você compra um livro, você está permitindo que ela entre na sua vida, que ela entre nas suas ideias, na sua consciência. Quando você liga um programa de televisão e você permite, olha, este programa vai ser assistido na minha casa. Você está atraindo bênção ou você está atraindo maldição? Quando você faz uma escolha na sua vida, presta atenção. Aquele que está entrando na sua casa, aquele que está entrando na sua vida, é mão de Deus ou é mão do capeta? É muito fácil identificar. Faz bem ao seu coração, eleva o seu pensamento, é mão de Deus na sua história. Agora, se provoca aquilo que você tem de pior, se provoca o seu vício, se provoca a sua fofoca, se provoca a sua injustiça, não tenha dúvida que é o maligno utilizando-se daquela realidade humana para malignizar você. É assim, minha gente. Não tem outro jeito. Ah, padre, mas então o mundo está dividido entre o bem e o mal. O tempo todo eu sei, a minha experiência me mostra que eu tenho a oportunidade de escolher o bem e o mal. Está por toda parte. E escolher a Deus é o meu compromisso diário. Eu quero escolher aquilo que me abençoa. Eu quero escolher aquilo que me faz melhor. Sabe por quê? É meu compromisso com Jesus. Eu não quero que a minha religião seja de fachada. Eu não quero que a minha religião seja apenas para o outro ver. Eu quero que a minha religião seja para o meu principal, seja principalmente para o meu benefício, que me coloca na condição de servir o outro depois. É meu coração que fica mais leve, é o meu coração que fica abençoado, e então eu saio com o meu desejo, eu vou para a vida com o meu desejo de abençoar quem passa por mim, eu vou para a vida com o meu desejo de acender uma lanterna na vida do outro. Deus age na minha vida, Ele ilumina a minha vida com a lanterna de um menino, como eu falo no verso da música. E aí sim, nós descobrimos a beleza, nós descobrimos essa maravilhosa oportunidade que nós temos de ser mão de Deus, uns na vida dos outros. É a oportunidade. É a oportunidade que eu tenho e que eu não quero abrir mão. Se hoje Deus me deu a oportunidade de passar pela vida de alguém, que seja para tornar essa vida um pouco melhor. É meu desejo, é meu compromisso. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E até a semana que vem, se Deus quiser. Que Ele nos abençoe. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, minha gente.